Contratação melou de vez no São Paulo. Vamos comentar aí sobre isso, tem informação de mercado da bola pra gente trocar ideia. Vamos falar também sobre o Inter e o Fortaleza tentando sacanear aí o São Paulo. Vamos falar sobre esses assuntos aí e várias e outras notícias do São Paulo. Certo, meu parceiro? Ó, como comentamos com vocês aí já, ontem, né, foi dia de reapresentação no CT da Barra Funda. E como já havia comentado com vocês também, o Ferreira vai estar disponível para o jogo contra o Vasco. Tá aí, ó. Desfalque há quase 2 meses por causa de uma lesão na perna esquerda, o atacante Ferreira participou da atividade desta quarta-feira e vai voltar para a lista de relacionados para o jogo contra o Vasco. Tá? Informação do Globoesporte.com. Então, um treino aí de ontem da reapresentação, o Ferreira participou das atividades e normalmente deve ir, né, para o banco contra o Vasco da Gama na semana que vem, tá bom? E olha só quem voltou aí também, ó, pelo menos treinando. O lateral Patrick Lanza, que fraturou a clavícula direita em agosto, participou da primeira parte do treino com os demais jogadores, tá? Então, Patrick Lanza que deu um susto em todo mundo naquele jogo contra o Palmeiras, né, cara? Ele fraturou a clavícula e fez aí, né, cara, pelo menos parte do treino, né, não treinou todas as atividades com o elenco, mas participou ali de uma parte do treino e em breve aí vai estar de volta, né? Não sei se o jogo contra o Vasco ele já vai estar disponível, porém, em breve ele vai estar de volta. Lembrando que, né, nem jogo contra o de lateral esquerdo, que é o Patrick, nem jogo contra o Vasco, que é semana que vem na quarta-feira, a gente vai ter o Elton deve voltar, foi poupado contra o Cuiabá ali, o Jamal Lewis não vai estar, porque ele vai jogar aí na terça-feira, aí pela Irlanda do Norte, data FIFA, né, e no dia seguinte, quarta-feira, tem São Paulo e Vasco, né, então não tem como o cara jogar, nem sei onde é que, nem contra quem que a Irlanda do Norte vai jogar, mas não tem como o cara jogar na terça, lá na Europa, e quarta-feira o cara tá jogando no brinco de ouro da princesa contra o Vasco, né, então só vai ter o Wellington aí, e mesmo tendo só o Wellington de lateral, acho que pelo menos pelo jogo contra o Vasco, o Patrick, acho que não vai estar disponível aí ainda, pelo menos imagino eu, né, porque ele participou só de parte do treino aí, mas vamos aguardar, tá bom? Bom, seguinte, rapaziada, falando de lateral aí, vamos falar agora de outro lateral de São Paulo aí, que é o Moreira, né? Que é um negócio assim, incrível que acontece aí com ele, tá aí, matéria do Globoesporte.com. O lateral direito Moreira participou de apenas 6 jogos dos 40 do São Paulo que foram comandados pelo técnico Luiz Ubeldia. Aos 20 anos, com 11 partidas no total da temporada, o jogador vai usar a data FIFA para mostrar ao treinador que pode ser útil na reta final do Campeonato Brasileiro. Cara, ele tem 11 jogos na temporada, tá? A temporada inteira, 11 jogos e só 6 com o Zubeldia. Cara, é um negocinho de maluco que acontece aí com ele, ó. Embora tenha sofrido lesões ao longo da temporada, o jovem segue bem prestigiado na Barra Funda. A prova disso foram as propostas que a diretoria recusou pelo jogador na janela do meio do ano. Tanto o Internacional, por meio do técnico Roger Machado, que confirmou esse coletivo, né, o interesse no Moreira, o Porto de Portugal e o Inter procuraram o São Paulo com ofertas consideradas baixas. Em ambos os casos, a tentativa foi por um empréstimo. Outro clube que tentou seduzi-lo foi o Vitória, por meio do técnico Thiago Carpini, mas o papo não evoluiu. Moreira disputou 5 jogos na época em que o técnico comandava o São Paulo, Carpini, né? Jogou 5 jogos aí só com o Carpini, aí o Carpini queria contar com o Moreira lá no Vitória, mas não saiu o negócio. Não saiu o negócio nem com o Vitória, nem com o Inter e nem com o Porto de Portugal. Aí, cara, assim... Mano, ele tem 11 jogos só na temporada, só falta 9 jogos para acabar o ano, nem Copa mais tem, e o cara só jogou 11 jogos na temporada. Aí tem algumas situações. Primeiro, ele é um jogador que sofre muito com lesão, todo mundo sabe, né? A galera até fala que ele é de vidro, que não sei o que, cara, é complicada a situação do Moreira, mas tem uma questão, né? Ele começou a perder espaço mesmo, não fora só por causa de exame, ele começou a perder espaço naquele jogo contra o Cruzeiro, que a gente venceu por 2-0 em casa, se não estou enganado. Né, que teve até o jogador do Cruzeiro foi expulso, ele quase quebrou a perna lá do Caleri. Naquele jogo, o Moreira fez o pior jogo dele pelo São Paulo. Naquele jogo, ele pediu para ser substituído no primeiro tempo, né? Aí teve até informação que saiu, foi do Arnaldo Ribeiro que ele trouxe, de que aquilo pegou mal aí no São Paulo, na comissão técnica do São Paulo, porque ele saiu do jogo, pediu para sair e depois do jogo não foi constatado ali nenhum tipo de lesão, né? Então pegou mal
Aí ele fez um jogo muito ruim, pediu pra sair ainda no primeiro tempo, né? Isso aí tinha pegado mal aí dentro do São Paulo e na comissão técnica também, foi informação que o Arnaldo Ribeiro trouxe, tá? E depois dele, cara, ele começou a jogar cada vez menos. Mesmo quando ele estava disponível, né, sem lesão, mesmo ele sendo relacionado, ele nem jogava, cara. Depois daquele jogo contra o Cruzeiro, desse episódio contra o Cruzeiro, ele perdeu mais espaço aí no São Paulo. E é uma pena, porque tecnicamente ele é um excelente jogador, cara. Tecnicamente ele é muito, muito bom. E a gente já viu vários ótimos jogos dele pelo São Paulo, a questão é que ele não consegue ter sequência. Né, pra você ver, né? Só nessa jornada do meio do ano já teve 3 times que encontram ele. Vitória, Inter e o Porto de Portugal, né, cara? Então, é um jogo que tem muito mercado, porque ele tecnicamente é excelente. Agora, o cara não consegue ter sequência, é uma coisa assim impressionante que acontece com ele. Joga 2 jogos se machuca, joga 2 jogos sente. Cara, é uma coisa assim inacreditável, né, cara? É uma pena aí porque se ele conseguisse ficar saudável, cara, um jogador aí, pô, pra ser titular absoluto do São Paulo e depois, evidentemente, ser vendido aí por uma boa grana, né? Porque ele é muito, muito bom aí mesmo. Né, cara? Enfim, mas o cara não consegue jogar. Coisa assim impressionante aí pelo lado negativo, evidentemente, tá bom? Vamos avançando agora. E falando em jogador aí que perdeu espaço, vamos falar do Marcos Antônio. Olha aí. Marcos Antônio, de euforia na contratação para frustração de não atuar. A gente vem comentando muito com vocês, né, sobre a questão do time do São Paulo que tem que mudar. Comentamos sobre o Santiago Longo aí que só tem 73 minutos em campo pelo São Paulo, só jogou aquele jogo contra o Cruzeiro, que a gente jogou muito bem com os reservas, e ele não jogou mais. Porém, o Marcos Antônio já jogou mais jogos que o Sancho, óbvio, mas é um jogador também que cada vez vem jogando menos. Olha só, o Zubeldia não escalou o Marcos Antônio nos últimos jogos do São Paulo. Contra o Botafogo, Corinthians e Cuiabá, o camisa 20 permaneceu os 90 minutos no banco de reservas, tá, cara? Os últimos 3 jogos ele nem entrou, Botafogo, Corinthians e Cuiabá. Nem entrou. Com essas condições, para render uma compra em definitivo, o futuro de Marcos Antônio no São Paulo é uma incógnita. É claro, ainda resta a temporada de 2024 e também o primeiro semestre de 2025 para convencer a comissão técnica. O Marcos Antônio, né, cara, ele tem uma cláusula no contrato, né, que só pode ter uma opção de compra se quiser comprar ele, e tem um número de jogos no contrato, que é uma meta, que se ele bater esse número de jogos no contrato, o São Paulo é obrigado a comprar ele, né? Aí esse número de jogos aí conta desde o dia que ele chegou, né? Então conta a segunda metade de 2024, né? Daqui até o final desde que ele chegou até o final do ano, e o primeiro semestre também de 2025, né? Contando tudo isso aí de jogos, né? Se bater aí o número de jogos que está no contrato, o São Paulo é obrigado a comprar o Marcos Antônio de forma definitiva aí. Não sei se ele joga por causa disso, que é para não ter essa obrigação de compra, porque é bizarro, porque o único jogo que eu não gostei do Marcos Antônio foi o jogo contra o Inter, que o Zubeldia escalou ele muito mal, né? Escalou o time todo aberto, com 4 atacantes, sem nenhum primeiro volante de marcação, que o Marcos Antônio não é primeiro volante de marcação, se lateral esquerdo, e ele foi péssimo. Começou até bem naqueles 20 minutos de São Paulo, mas depois foi péssimo aí. E cara, contra o Cruzeiro ele jogou pra cacete, os outros jogos, ele jogou todos os jogos bem, exceto o jogo contra o Inter. E é mais um jogador aí, cara, que merece ganhar mais oportunidade na posição dele. Óbvio, não dá pra ficar colocando um cara de primeiro volante porque ele vai ser péssimo. Mas é mais um jogador aí que vem jogando cada vez menos, ó. Ainda no meu campo, outro reforço pedido de Zubeldia foi o Santiago Longo. O volante até o momento atua apenas em 73 minutos dentro de campo, que foi o que a gente comentou, né? Era outro jogador aí também que jogou contra o Cruzeiro e desapareceu. E o Marcos Antônio também é mais um aí que jogou mais jogos, como eu falei, com o Santos, mas nos últimos 3 jogos nem entrou em campo. E eu acho que é um jogador aí que pode ser uma novidade positiva nessa reta final do São Paulo, porque o São Paulo precisa de novidades, né? O São Paulo precisa de William Gomes de titular, precisa de um Marcos Antônio jogar, o Santiago Longo jogar, porque não dá mais para esse time do São Paulo joga esse 4-2-4 com o Rafinha, com o Luiz Gustavo, com o Lucas, com o Luciano e Rato, esses caras tudo junto, não funciona mais, tá claro aí já, e o time do São Paulo precisa de mudança, né, cara, mudança tática, mudar o esquema, precisa também rejuvenescer o time, que a maioria dos jogadores do São Paulo já são velhos, né, veteranos, a verdade é essa, então o time precisa de mudança, e uma das mudanças que o São Paulo tem no banco de reservas como arma para fazer é o Marcos Antônio, mas parece que o Zubeldia, né, não é muito fã do Marcos Antônio, não. Pelo menos a impressão que dá é essa. Aí, né, cara? Enfim, bastante complicado, uma pena, porque na minha opinião, tá? Tecnicamente ele é excelente, muito bom, cara. Você vê o controle de bola dele,
qualidade no passe, protege a bola muito bem, tá, cara? Ele dá uma dinâmica completamente diferente do meio campo de São Paulo, mas é uma pena que o cara não joga aí. Já teve informação aí do Alexandre Vieira de que ele joga pouco por causa da questão física, porque ele é muito franzino, isso é verdade. O que ele tem de qualidade técnica, de dinâmica, de distribuição de jogo, ele não tem na parte física, né? Porque ele é um jogador franzino ali, né? Frágil, fisicamente ele não é forte como outros jogadores, não. Tu pega o Brasil Bobadilha, fisicamente ele é bem mais forte que o Marcos Antônio. Ainda falei do Bobadilha porque é a mesma posição ali de segundo volante, tá bom? Rapaziada, vamos avançando agora e vamos comentar aqui sobre uma situação aqui, ó, que é uma piada isso aqui, olha só, informação do UOL. Internacional e Fortaleza tentaram entrar na discussão jurídica envolvendo o pedido do São Paulo para anular o jogo contra o Fluminense. Mas o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, barrou, tá? Aí você vai falar, pô, Gabriel, como assim o Inter e o Fortaleza tentaram entrar nessa discussão jurídica aí do São Paulo com o Fluminense? Os dois clubes tentaram entrar como um terceiro interessado no processo, alegando que uma eventual anulação impactará diretamente na briga por uma vaga na Libertadores. O Fortaleza está em terceiro no Brasileirão e o Inter em sétimo. Olha só, ambos os times queriam contribuir para que o pedido do São Paulo não fosse aceito, conforme manifestações entregues ao STJD. O Inter e o Fortaleza eles queriam entrar, né, porque não foi aceito aí, né, o STJD barrou a entrada deles aí como terceiro interessado no processo. Tanto o Inter quanto o Fortaleza queriam entrar no processo para poder tentar evitar aí também essa anulação do jogo. Eles não estão do lado do São Paulo, eles estão do lado do Fluminense, que não quer a anulação aí do jogo, porque motivos óbvios. São Paulo está em quinto brigando para a Libertadores, o Inter está em sétimo, né, e o Fortaleza está em terceiro. Se esse jogo volta, né, volta aí, anulado, volta, e o São Paulo ganha o jogo, ganha mais 3 pontos, evidentemente que é ruim tanto pro Fortaleza, né, porque você pode se aproximar do Fortaleza e distanciaria do Inter. Então, para os dois adversários aí, seria ruim ter essa anulação do jogo e eventualmente ter mais um jogo e o São Paulo poder ganhar. Então, para eles é ruim, porque eles estão na mesma briga ali que o São Paulo para a Libertadores. Então, os dois times tentaram entrar aí no STJD para contribuir para não anular o jogo, né, cara? Isso aí é uma piada de mau gosto, convenhamos, né, cara? Isso aqui é uma verdadeira sacanagem aí, porque os caras estão brigando com o São Paulo, mas não tem que se intrometer em nada, a verdade é essa, tá? Olha só, o relator do processo, que tramita no pleno, entendeu que os dois clubes não têm ligação direta com o caso, né? Por isso, o pedido deles para entrar no processo foi barrado. Então tá aí, o Inter e o Fortaleza aí querendo entrar, né, no processo para não ter anulação aí do jogo, né? Literalmente uma sacanagem contra o São Paulo, que é brincadeira, né, cara? Os caras não tem nada a ver com isso aí, né? Influencia da tabela, eu sei, óbvio, né? Isso é um fato. Mas, pô, os caras estão assim, tentando no processo, é uma piada, né? E outra, sempre pra lembrar, o jogo não vai ser anulado, porém o São Paulo tem total direito de pedir a anulação do jogo. Todo mundo, cara, que, pô, é exato, até um monte aí que não tem credibilidade nenhuma, comentarista, todo mundo fala, o São Paulo tem o direito de pedir a anulação do jogo porque teve um erro de direito, né? O São Paulo, diferente de alguns times aí, o São Paulo não tá querendo tapetão, tirar vantagem em cima dos outros, não. O São Paulo pediu uma anulação do jogo e o São Paulo tem o direito de fazer o que ele tá fazendo. O São Paulo não tá fazendo nada de errado aí. A gente sabe que eles não vão lá, né? Porque eles vão alegar lá que o São Paulo pediu a anulação do jogo, né? Vários dias depois, e sendo que só pode pedir até 48 horas depois do jogo. A gente sabe que não vale lá, porém é sempre bom deixar bem claro que o São Paulo tá fazendo algo dentro da lei, né? O pedir para anular o jogo é um pedido que o São Paulo tem de direito. Sempre bom deixar claro, porque parece que o São Paulo tá tentando fazer uma manobra, tentando fazer um tapetão, como alguns aí fazem, alguns lá do Rio de Janeiro, né? Enfim, mas não é o caso. Aí não, o São Paulo tem total direito, mesmo a gente sabendo que não vai anular, o São Paulo tem direito aí de pedir essa anulação, né? Isso aqui é uma piada, né, cara? Os caras querem estar no processo, é uma piada de mau gosto. Aí, tá bom? Ó, meu parceiro, vamos avançando agora e vamos falar aí sobre o mercado da bola. Comentamos aqui vocês ontem que o São Paulo estaria interessado no Luiz Fernando, jogador do Atlético Goianiense, e isso aí parece que não vai muito longe não, tá? Informação do blog do São Paulo. A notícia de que o Luiz Fernando poderia estar no caminho do São Paulo em 2025, ou melhor, que o atleta é monitorado faz tempo, quase veio ao tricolor antes de chegar ao Grêmio e causou um enorme incômodo no torcedor do São Paulo. Luiz Fernando teve uma rejeição muito grande da torcida e o negócio não deve acontecer.
A percepção é que o vazamento dá para ter a certeza que ele não virá após enorme rejeição e repercussão negativa, tá? Então, pela alta rejeição da torcida do São Paulo, tá? O Luiz Fernando dificilmente vai vir para o São Paulo aí, porque esse vazamento que teve aí, né, de que o São Paulo tá interessado nele, tá de olho nele pro ano que vem, saiu ontem essas notícias e não pegou bem aí a torcida de São Paulo, teve uma rejeição. Eu confesso que nem acompanhei muitos comentários, né, de YouTube, de Instagram, de Twitter aí, pra ter uma opinião, né, os poucos comentários que eu vi, não vi uma rejeição muito grande não, mas eu vi muito pouco, evidentemente, né, mas com o blog do São Paulo trouxe aí, teve uma rejeição muito grande e isso impactou, evidentemente, né, cara, a adesão da diretoria de São Paulo, que não deve mais trazer o jogador, dificilmente ele vem aí agora por causa dessa alta rejeição. Assim, é muito difícil tu ver um jogador ser muito rejeitado e ele vir. Geralmente quando tem uma rejeição muito grande, esse jogador não vem mais, que no caso, né, é o que parece que no caso do Luiz Fernando, ele tem 27 anos, como eu falei pra vocês, não tenho opinião formada sobre ele, eu já vi alguns jogos do Atlético Goianiense, do Luiz Fernando, mas o pouco que eu vi não consigo ter uma opinião. Pô, ele é bom jogador, seria uma boa contratação, seria uma contratação ruim. O jogador que eu queria que viesse pro São Paulo, que eu acho muito interessante, acho até que não é fácil porque tem outros times interessados, é aquele Mateuzinho do Vitória, aquele eu acho muito bom, aí ia ser interessante pro São Paulo. Mas o Luiz Fernando, o pouco que eu vi dele, não consigo ter uma opinião formada aí não. Ele jogou no Grêmio, nem me lembro dele do Grêmio, jogou também no Botafogo, aí, né, e é um destaque lá do Atlético Goianiense, o contrato dele já tá acabando. Aí é um jogador que se encaixa no perfil do São Paulo. Aí tem um monte de gente comentando aqui embaixo, pô, Gabriel, esses caras vão vir pro São Paulo aí, time rebaixado, que não sei o que, cara. Rapaziada, é sempre bom lembrar, tem gente que esquece, São Paulo agora tem um teto de gasto, tem um limite financeiro por causa do fundo de investimento para conseguir a sua reestruturação financeira, né, cara, e pagar essas dívidas bancárias que o São Paulo tem. São Paulo tem limite e tem muito pouco para gastar. O perfil de contratação vai ser esse mesmo, né, cara, apesar que o São Paulo quer trazer o Willian do Porto, né, que tá com o contrato acabando, que tá livre, mas, cara, os outros jogadores que devem vir, que vão ser poucos, é nesse perfil mais ou menos, tá? Não dá pra esperar grandes coisas aí não, porque o elenco do São Paulo que vem é esse, que já tá aí com 2, 3 peças novas no São Paulo, tá? Não vai ter muita novidade, o perfil de contratação vai ser essa, a gente tem que ter noção das coisas também, bom? Meu parceiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores!